Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje vamos dar prosseguimento ao tema que iniciamos na semana passada, que era uma pergunta, E a pergunta é: há perdão para todos os pecados? Nós tratamos, na parte 1 desta mensagem, um outro texto, e eu recomendo aqui, caso você não tenha assistido a primeira parte, que você possa assistir para ter uma compreensão completa, sobre este assunto. Eu havia prometido na semana passada de tratar na sequência sobre o texto de Hebreus capítulo 6, o qual é o texto bíblico mais polêmico a respeito da salvação de um convertido que se desvia. Eu vou, então, já de imediato, ler este texto para aprofundarmos no estudo dele. Então, Hebreus capítulo 6, versos 4 até o 6, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Analisando este texto de uma forma bem rudimentar, a pessoa pode chegar à conclusão que o texto está dizendo que para os convertidos que se desviaram, é impossível de serem reconduzidos ao arrependimento. Este é o entendimento que muitos têm. Infelizmente, a maioria das traduções levam o leitor a entender isso. Mas olhando no texto original grego, não é isto que o texto está dizendo. Eu vou pedir permissão a vocês para usar várias palavras no grego que fazem parte deste texto no original, para que possamos entender o real sentido desta passagem bíblica. Vamos então começar pela primeira parte do verso 4, que diz: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados. E o texto vai prosseguir, mas esta parte do texto é muito importante, porque aqui é definido quem são os destinatários deste texto. Ou seja, o texto está se referindo a quem? Segundo a tradução que temos em português, está se referindo àqueles que uma vez foram iluminados e caíram. A primeira pergunta aqui é: quem são estes que foram iluminados? Alguns, querendo explicar este texto, afirmam que os iluminados de quem se refere este texto são os hebreus que viveram naquela época em que o texto foi escrito. Esses afirmam que o texto foi endereçado a 3 grupos de judeus ou hebreus da época, sendo o primeiro grupo composto por judeus que eram cristãos de fato. O segundo grupo, composto por judeus não cristãos que estavam intelectualmente convencidos. E um terceiro grupo, composto por judeus não cristãos que não estavam convencidos. Eu creio que esta epístola foi, de fato, escrita naquela época para os hebreus. Mas não podemos aqui aniquilar os efeitos desta palavra para gerações futuras aos daquela época. Se naquela época houveram pessoas que conheceram a Cristo e o receberam em seus corações e depois apostataram-se da fé, hoje não é diferente. Então a palavra é também para os nossos dias e para os dias futuros. Então a primeira coisa que devemos ter em mente é que este texto tinha como destinatários todos que viveram naquela época, os que viveram depois deles até nós, e será para todos que viverem
depois de nós. Neste texto não dá para seguir a teologia de que foi escrito apenas para pessoas que viveram na época da igreja primitiva. É um texto que tem efeito perpétuo. Então, quando o texto bíblico, aqui em Hebreus capítulo 6, verso 4, diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. O texto está se referindo a todos os convertidos ao cristianismo que receberam Jesus em seus corações, ou seja, aqueles que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo de todos os tempos. É importante que você tenha isso em mente para que possa compreender o que Deus está revelando através desta palavra. Superada então esta eventual divergência inicial para alguns, vamos então agora para o significado das palavras-chave deste texto no original. Quando o texto diz para aqueles que foram iluminados, essa palavra iluminados no grego é a palavra potizo, né? E ela tem alguns significados, né? Vou dizer alguns deles. Tornar-se evidente, tornar-se claro, esclarecido espiritualmente e ter entendimento. Então, com base no original, esta parte inicial do texto fica assim: para aqueles que tiveram entendimento claro sobre a salvação dada através de Jesus. Agora vamos para outra parte do texto que diz: e provaram o dom celestial. A palavra que provaram no grego é a palavra geomai, e ela tem alguns significados como de testar o sabor, sentir o sabor, apreciar, experimentar, servir-se de uma refeição. Veja que este provar é como alguém está provando alguma coisa para ver se está bom ou se está ruim. Quando a palavra ali diz provar o dom, algumas pessoas têm entendimento que o dom seria o dom de língua, o dom de interpretação de línguas, dom de cura, né, dom de profecia, enfim, todos os dons relatados na Bíblia. Mas aqui no grego, lá no original, né, a palavra dom é a palavra doreia, né, e essa palavra doreia ela tem o significado de dádiva, de presente. Então aqui não se refere àqueles dons espirituais, mas é a graça, o favor imerecido de Deus que Ele nos dá para que nós possamos obter a salvação. Então, quando o texto diz, e provaram do dom celestial, ele está dizendo, e todos que se serviram desta dádiva, que é um presente de Deus, é o dom, o favor imerecido. O texto continua dizendo, tornaram-se participantes. E a palavra aqui, participantes no grego, é a palavra metochos. E qual que é o significado desta palavra? É o significado de associação e comunhão. Então se refere àqueles que se associaram e passaram a ter comunhão com Deus, ou seja, se associaram aos cristãos, fizeram parte da igreja de Cristo, e eles então passaram a ter comunhão com Deus. Depois o texto vai continuar, no verso 5, dizendo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Depois, na sequência, o verso 6 vai dizer do estado em que as pessoas se encontravam, ou que se encontra a pessoa. O texto diz, e caíram. A palavra caíram no grego é a palavra parapipto, e significa cair ao lado de uma pessoa ou coisa, passar ao lado, ou desviar do caminho certo, virar para o lado desencaminhar. Então, aqui neste caso, e ainda tem outros significados, que é errar, cair da fé verdadeira, nós podemos dizer que este cair, o significado principal é desviar do caminho ou cair da fé verdadeira. Aqui há também entendimento diverso no tempo em que este verbo está conjugado. Alguns acreditam que o correto seria no futuro e não no passado, como se fosse e vierem a cair,
não no passado e caíram. Mas isso não faz diferença na interpretação, pois se vale para os que caíram no passado ou que irão cair, daí isso não faz diferença. O importante aqui é saber quem são os que caíram ou aqueles que venham a cair. É com base no original, na palavra cair, que é essa palavra parapipto, nós podemos afirmar que são aqueles que se desviaram do caminho certo ou que caíram da fé verdadeira. Agora vamos entrar na parte chave do texto, que é onde revela a implicação aos que conheceram a Cristo e caíram. Então, lá no verso 6, do capítulo 6 da Nova Versão Internacional, o texto ali está dizendo: é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Neste verso 6, no original, inexiste essa palavra impossível. A maioria das traduções eu estava observando que elas colocam a palavra impossível no verso 6. Mas essa palavra impossível ela vai aparecer no verso 4 somente no original. E o significado da palavra impossível não é aquilo que muitas pessoas estão interpretando, porque no grego essa palavra que é adunatos, ele tem o significado de sem força, impotente, fraco, sem poder e uma pessoa incapaz. Então, quando o texto está dizendo que a pessoa que cai é impossível que ela seja reconduzida ao arrependimento, esta palavra impossível é no sentido de que a pessoa se torna incapaz, ela se torna impotente, sem forças para tal. Então, o real sentido não é que seja impossível por parte de Deus, mas por causa da incapacidade humana, por causa da sua impotência e sua fragilidade. Mas não é só no significado da palavra impossível que vamos elucidar de vez esse texto. A parte mais importante está no tempo verbal e na forma nominal do verbo estar. Quando o texto diz estão crucificando ou continuam crucificando a Cristo, conforme o léxico, no grego a forma nominal é particípio ativo e o tempo verbal está no presente. O particípio no grego é equivalente ao gerúndio do português, que é a forma nominal do verbo que indica continuidade. Por que estou dizendo isso? É muito importante nós sabermos que está numa continuidade, porque o texto está claramente mostrando que a pessoa caída só não é reconduzida ao arrependimento porque ela continua crucificando a Cristo. É uma ação contínua. Ou seja, para esses que estão crucificando a Cristo, não tem jeito de serem alcançados pela graça de Deus. Mas a partir do momento que eles pararem de crucificar a Cristo e se renderem a Ele, a graça e o perdão de Deus chegará a estas pessoas e automaticamente essas pessoas serão regeneradas e também reintegradas na família de Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus pelo grande ensino que tive do meu saudoso professor de teologia, mestre em divindade, o norte-americano pastor Hubert Clevenger Jr. Em poucos segundos, ele me fez entender definitivamente isso. Ele disse: o problema neste texto é que as pessoas não observam o tempo do verbo estar. O texto se refere àqueles que estão crucificando a Cristo. Por isso temos que pregar a palavra aos que não conhecem Jesus e também para aqueles que estão desviados. Eles estão sem forças para voltar. Eles estão muitas vezes machucados. Mas se mostrarmos a estas pessoas o amor infinito de Deus, a sua misericórdia que se renova a cada manhã, o pecador é convencido pelo Espírito Santo de Deus e ele tem a chance de parar de crucificar a Cristo e voltar a ser um discípulo de Jesus. Isso é maravilhoso, saber que o nosso Deus é um Deus que nos ama com amor verdadeiro. Ele nos ama com amor ágape, que é o amor incondicional.
Este Deus amoroso sempre nos dá oportunidade em vida para sermos purificados e mantermos comunhão com Ele. Mas diante deste amor, desta graça, deste favor imerecido que Deus nos concede, precisamos querer andar com Ele. Aqueles que caíram precisam querer voltar-se para Ele. Deus está esperando que façam isso. Aquele que rejeita, continua crucificando a Cristo e não há salvação para ele. Como diz o teólogo Henry Halley, em seu manual bíblico, o pecador fatal, seja do cristão, seja de alguém fora da igreja, consiste essencialmente na rejeição deliberada e final do pecador a Cristo. É como se alguém no fundo de um poço, a quem se lançasse uma corda, esse rejeitasse este auxílio, afastando assim a única esperança de escape. Para os que rejeitam a Cristo, jamais haverá outro sacrifício pelo seu pecado. Esses sofrerão as consequências da sua rejeição eternamente. Pense nisso. Se você está caído, volte-se para Deus. Se você ainda não começou a sua caminhada com Deus, não deixe para amanhã. Mas se você está caminhando com Deus, cuide para não cair. Daí eu vou estar orando para que Deus lhe abençoe na direção desta palavra que Deus nos trouxe neste momento. Eu quero orar e eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus e Pai soberano, eu te agradeço pela tua palavra reveladora aos nossos corações, aonde mostra o teu infinito amor. Ó Deus, as suas mãos estendidas para abençoar. Ó Deus, o teu amor que está sobre todas as pessoas deste mundo que quiserem voltar-se para o Senhor e seguir os teus conselhos. Ó Deus, se há pessoas que me ouvem neste instante, que se afastaram dos caminhos do Senhor, que elas possam fazer uma reflexão e voltarem rapidamente, ó Pai, para o convívio da família do Senhor. Ó Deus, quanto àqueles que ainda não iniciaram esta caminhada, ó Deus, que eles possam tomar a decisão neste instante de dizerem que são pecadores, confessarem os seus pecados e convidar Jesus para habitar em seus corações como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, quanto àqueles que estão caminhando de pé, ajude estas pessoas para que não venham cair. Proteja, Senhor, livre de toda tentação e de todo mal. E ajude os teus filhos a caminharem uma vida vitoriosa que o Senhor, ó Deus, deseja e tem, ó Deus, nos dado todos os recursos para que possamos viver neste mundo. Abençoe, ó Deus, também as pessoas enfermas, cure, liberte de todo mal e abra as janelas dos céus e derrame as bênçãos sobre todos os teus filhos e que nos ouve nesta hora. Eu peço a tua bênção e o teu favor em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por este tempo precioso que passamos aqui juntos. Daí eu quero dizer que esta reflexão ela não acabou. Nós temos ainda a terceira parte, onde eu vou tratar do único pecado que a Bíblia diz que não há perdão. Daí você precisa compreender o significado daquele pecado. Então, na próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos de volta aqui no Momento Pão do Céu para concluir esta reflexão falando sobre o pecado que não tem perdão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, multiplique este vídeo compartilhando com seus amigos e amigas. E se você não se inscreveu no canal Palavra de Vida, se inscreva, porque você vai estar fortalecendo este canal que tem levado a Palavra de Deus com seriedade, com base nas Sagradas Escrituras, em uma interpretação genuína. E eu sei que Deus quer abençoar muitas outras pessoas além de vocês. Daí vocês podem ser participantes neste projeto, mandando o link para os seus amigos. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até ao final de semana, vamos aqui trazer a próxima mensagem.
e que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e a sua família. Um grande abraço. Fique com Deus.